47, tá? De vitamina D para tentar carrear, segurar para 40 ou nos 70 a vitamina D. Então, se ela tem uma doença autoimune, uma doença inflamatória, se ela não suplementar a vitamina D, ela não vai ter resultado. Então, só entrar com o ozônio via sistêmica e local, muitas das vezes tem, né, dor crônica, tem processos alérgicos, não vai ter muito resultado. Então, a gente tem que saber dosar isso aí e orientar o nosso paciente para ter resultados efetivos. E hoje, o paciente que tem carência de vitamina D, ele tem carência de magnésio. E o magnésio... Não está abrindo o microfone, gente, eu acho que não é comigo aqui, é com vocês aí, eu não sei o porquê. Eu só abro aqui e eu não tenho como, eu só tenho como mutar quando está aberto. Quando não está aberto, eu não tenho como. Sandra, aqui aparece para mim que você, quando você sai e volta. Deixa eu ver se é isso aqui. Ó, você aperta aí, você apertou aqui, apareceu um negócio aqui para mim. Não, ela saiu. Saiu. Então, gente, quando a gente pensa no paciente como um todo, eu tenho que pensar nessas absorções, nessa cadeia. O que está levando esse paciente a ter uma carência de vitamina D? Se ele está carente de magnésio? Para vocês terem uma ideia, eu faço a minha suplementação, estou aí tentando equilibrar o meu organismo como um todo, porque eu tive Covid e desequilibrou. Agora, foi finalzinho de dezembro que eu peguei, né, dezembro para janeiro, estou aí há 5, 6 meses. Eu consegui desinflamar o meu fígado agora, aonde a minha vitamina D sempre foi 80, 90, e a minha vitamina D foi para 30, 36. Aonde está me gerando o quê? Uma carência de progesterona e testosterona. Aí eu, como fisioterapeuta, eu posso prescrever hormônios, mas é muito difícil, eu ainda não tenho um estudo afinco aí com os hormônios, ainda não parei para estudar. Aonde eu precisei, né, me juntar a pessoas para me orientar como que eu faço isso. Então, agora eu vou estar suplementando a testosterona e a progesterona para tentar subir, e com isso, a carência disso vai causando o quê? Carência de cálcio, e hoje a gente não suplementa mais cálcio, e aí vai gerando o quê? Dores articulares. Apesar de eu não ter, de acordo com a atividade física, eu não tenho dor, mas aí pode ter uma hérnia de disco, dores no joelho, uma artrose. Então, uma coisa vai levando a outra. E por mais que eu suplemento, o meu organismo está puxando. E o que eu observei? Eu estou tendo muito lapso de esquecimento. E o Covid faz isso. Então, por mais que a minha vitamina D, eu faço 100 mil UI de injetável por mês e suplemento além de 50 mil todos os dias. E ainda estou carente. Por quê? Ela está puxando para os outros órgãos funcionarem, porque senão a gente pifa. É como se fosse uma bateria onde liga tudo. Então, essa importância de fazer essa reologia, de olhar para o paciente como um todo, é importantíssimo, tá? Ô, professora, eu peguei um exame meu aqui, que a minha vitamina D deu 33,5. E aí aqui nos 33,5, tá extremamente baixa, né? E aí lá no laboratório, se você olhar pelo valor de referência do laboratório, fala que 20 tem PDL. Então, tá escrito assim, ó, até 60 anos de idade, superior a 20. Grupos de risco de 30 a 60 e risco de toxicidade e hipercalcemia superior a 100. Como que é isso? Não existe isso, porque
a vitamina D, ela não é acumulativa. Todos os dias você vai tendo reposição de vitamina D. Porque se ela fosse acumulativa, se você tomasse uma dose de 600 mil você ia bater lá e ia gerar uma atrofia da aorta. Eu trabalho com médicos que utilizam o protocolo Coimbra, que utiliza 600 mil no paciente deles, e nunca peguei um paciente com calcificação da aorta. Tá, mas por exemplo, então isso quer dizer que por esse exame aqui tá errado? Sim, eles utilizam esse valor de referência que era antigamente para pacientes sadios. E hoje a gente quem faz exame, o paciente não é sadio. O paciente, não é sadio. Ele é doente. Quanto é que está a sua vitamina D? Deu 33,5. Só que aqui ele não marca como I, ele marca aquela outra forma, né? NG/ml, né? Que é por mililitros, né? Aham. Aí tem que fazer a conversão. Aí. Porque foi do soro, né? Mas, exatamente. Mas normalmente você vai estar aí, que você vai estar carente, você vai ter que tomar aí mais 30 mil. Então a média é de ficar entre 70 e 80, seria de 70 a 100? Mas por exemplo, pode falar. Eu gosto de 70 a 80. Tá. Mas e se chega um paciente para mim, vamos supor, com um exame tipo esse meu aqui, meio xing-ling, e com uma vitamina D alterada? Baixa, né? Que tá baixa. Tá, mas vamos supor que fosse o inverso, que tivesse alterada. Que também acontece, né? De ter dá 100 e pouco? Isso. Muito aí difícil. Como que eu faria? Eu teria que... Mas se acontecer, aí eu teria que reduzir... Quer dizer, se ele tiver, paciente, né? Ou se ele está fazendo... Para ele chegar a ser alterado, ele tem que estar fazendo a suplementação de alta dosagem. E aí, a gente não pode tirar. Quem vai tirar é o médico. Aí você fala assim, olha, procura seu médico e vê... Mas eu tenho um relato, posso mandar para vocês no grupo, um relato de uma paciente que ela conseguiu curar o câncer dela com dosagem de vitamina D e hormônio. E aonde a vitamina D dela estava 110. E a médica dela falando para ela tirar a vitamina D. E ela falou que ela não ia tirar, e ela não tirou. Ela bateu o pé. Entendi. Ô, prof, e no caso também, por exemplo, de um paciente com a vitamina D baixa, mesmo que eu faça essa suplementação para aumentar, quer dizer, peça para ele fazer essa suplementação para aumentar, eu não poderia fazer o ozônio até que ela desse uma normalização. Com a vitamina D você pode, mas muitas das vezes, se ele não fizer, ele não vai sentir, porque a carência de vitamina D, gente, dá alergia, o paciente se sente fadigado, o paciente se sente muita dor, o paciente sente muita estafa, não tem energia. Então, ele próprio quer suplementar. Uhum. Entendeu? E aí a gente tem que ter cuidado com essas doenças autoimunes, porque às vezes vem associado, e se ele não suplementa, só o ozônio por si só não vai adiantar. Uhum. Tá ótimo, prof. Obrigada. Por nada. Teve alguém que perguntou aqui. Eu tenho uma que está fazendo o protocolo Coimbra, que é esse excesso de vitamina D para tratamento de doença autoimune. Não é excesso, é o que ela está precisando. Por quê? Para ela se ver, para a doença neutralizar, a doença autoimune neutralizar, ela precisa entrar em uma alta dosagem para quê? Para os outros órgãos trabalhar em conjunto e você não sobrecarregar eles. Olha aqui, ó. A vitamina D, né? O hormônio D, ela é carreada onde? Nos rins, onde tem. E às vezes não é produzido. Os rins já estão sobrecarregados. Então, quando a gente não entra com uma dosagem, ele está trabalhando acelerado ali. Então, para a gente ter essa que ele, né, produz
energia, produzem a vitamina D eficiente para o nosso corpo, a gente vai ter uma distribuição em todos os órgãos, nos neurônios, nos músculos, né, no tecido conjuntivo, aí, no fígado, nos ossos, no cérebro, né, na mitocôndria, a parte cardiovascular, no intestino e principalmente nas glândulas mamárias. Então, é de suma importância a gente orientar o paciente. Muitas das vezes ele está com um nódulo, ele vai fazer quimioterapia e não toma vitamina D. Então, para quem é enfermeiro, quem é biomédico, para quem eu não sei quais são as profissões que tem aqui, esteticista, né? Tem que saber o que o seu conselho permite, qual a dosagem. Mas cabe a nós orientar o nosso paciente para ele saber o que é bom para ele. O meu conselho permite que eu prescreva 2.000 I, mas eu oriento, olha, você está faltando. Então, se eu fosse você, eu tomaria tanto. Então, tá aqui. Eu mostro para o meu paciente, eu estou tomando X quantidade de vitamina D e não estou conseguindo segurar. Imagina você que não toma, tá? Aí, tem bióloga também no grupo. Então, para você que é bióloga, o que você pode orientar, prescrever. Então, cada um, de acordo com o seu conselho, tem que procurar o que pode. Eu não entendo de todas as leis que é permitido, tá, gente? Então, por isso que eu não falo. Estou falando aqui num geral, mas você pode orientar o seu paciente. E aí, aqui a gente tem, né, um alemão em 1930 e os russos em 1938 que descobriram que a radiação UV aumenta rendimento. Então, os atletas de alta performance, eles têm que manter a vitamina D deles alta, porque através dessa vitamina D alta, eles vão conseguir melhorar o rendimento. Então, quando a gente trabalha com atleta de alta performance, fazer a ozonioterapia via sistêmica, porque é a melhor via para quê? Para ela absorver, porque a mucosa intestinal ela é muito rica em água. Então, por isso que o ozônio feito na via retal, ele é bem melhor do que uma aplicação local, do que uma subcutânea. Então, para competir com a via sistêmica da autoemo maior, que é uma forma que também é muito rica em água por causa do plasma, então a gente consegue essa absorção 10 vezes melhores aí com a ozonioterapia aplicado nessa via sistêmica para fazer a absorção melhor, tá certo? Da suplementação da vitamina D. E aí, quando eu tenho uma deficiência da vitamina D, eu tenho um raquitismo, que é a fragilidade muscular e a osteoporose. Eu tenho infecções virais e bacterianas. Eu tenho a doença autoimune. Eu tenho aqui também o estresse oxidativo, que é o estilo de vida. Muitas das vezes o nosso organismo vai tentando compensar, aonde esse organismo vai querendo ter um estilo de vida inadequado, porque os neurotransmissores, ele vai buscando aí nutrientes, tá? E síndrome metabólica e diabetes do tipo 2, hipertensão, tá? Doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer e doenças neurológicas e psiquiátricas. Então, muito cuidado aí com o paciente que tem deficiência de vitamina D. E aí, muitas das vezes, ele tem a deficiência, você está fazendo um ozônio e não vai ter muito resultado. Muito cuidado aí, tá certo?
Professora, não entendi qual é a imo maior e qual é a imo maior. A imo maior, a gente utiliza... Quem é que perguntou? Maria. Essa é Maria Antônia, né? Antônia. Isso. Vamos lá, vou esperar ela entrar, gente, para eu responder, tá? Então, a falta da vitamina D ou o hormônio D influencia negativamente, dentro outras coisas, a comunicação entre os neurotransmissores, os marcadores inflamatórios e na saúde intestinal. Então, por que devemos tomar a vitamina D ou o hormônio D? Porque ele vai fortalecer os nossos ossos. A vitamina D é um hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo em nosso organismo, aumentando a absorção desses sais minerais no intestino. Ela é responsável pela saúde dos ossos do organismo e tem um papel importante na força muscular. Então, para o paciente que às vezes está caquético, se ele não faz uma suplementação de vitamina D, para que você vai entrar com ozônio? Só para melhorar a qualidade de vida? Então, a parte da nutrição associada, ou da suplementação associada com a ozonioterapia é fundamental, tá certo? Então, o benefício para o coração e os músculos, o cálcio e o fósforo são substâncias regulares pela vitamina D, que tem um papel importante na contração muscular, valendo isso para todos os tipos de músculo, principalmente os músculos do coração, tá? A esperança para a doença autoimune, já tem artigos aí que diz que a doença autoimune muitas das vezes pode ser, ela já é estabilizada, mas pode chegar até a cura da doença autoimune com a dosagem da vitamina D. Então, a vitamina D está sendo muito usada de forma experimental no tratamento de doença autoimune, pois acredita-se que a substância pode inibir de forma seletiva a reação dos organismos de se auto-atacar. Já tem estudos, o doutor Coimbra, ele faz estudo principalmente na esclerose lateral amiotrófica, da associação da doença da suplementação da vitamina D na doença autoimune. Então, para a gente tratar um paciente com esclerose lateral amiotrófica, se ele não estiver fazendo uso da suplementação, não vai adiantar, tá? Então, prevenção do câncer, estudos indicam que a vitamina D poderia auxiliar na prevenção de diversos tipos de câncer, já que atua no processo de diferenciação celular, evitando o aparecimento de células cancerosas. Hoje a gente tem um médico, né, ele é dentista, Dr. Marcos Botelho, aonde ele parou um período de exercer a profissão por causa dos hormônios, e a vitamina D, ela é um hormônio, onde a mãe dele teve um câncer e ele se dedicou todo o tempo dele a autocurar a mãe dele, porque ele não acreditava na químio e nem na radioterapia. Então, hoje ele dá curso no Brasil e fora do Brasil, na parte de hormônios, tá? Onde ele consegue a cura de várias patologias através da suplementação. Então, ele tem 3 livros escritos, é interessante vocês lerem, tá? Então, ele tem um livro que é interessante, o Código da Vida, que é muito importante. Então, vale a pena, às vezes a gente não pode prescrever, mas conhecimento nunca é demais, tá? Atuação do controle da diabetes, há evidências de que a deficiência da vitamina D durante a gestação está associada ao aumento de risco de hipertensão arterial e a diabetes gestacional, bem como ao nascimento de bebês com baixo peso ou pequenos para a idade gestacional.
Estudos recentes da literatura científica correlacionam a deficiência da vitamina D e a expressão de seus receptores com as doenças intestinais, principalmente inflamatórias. Com isso, entender o seu papel nas funções intestinais normal e os mecanismos envolvidos para ser essencial para compreender sua possível função na prevenção e no tratamento de patologia. No entanto, é importante destacar que se perceba que não é apenas a presença ou a ausência da vitamina D, mas todo o metabolismo, cascata e transformação enzimática, uma função adequada do valor, né, de referência, presença de toxinas, entre outros, que modulam o efeito estudado. Então, é de suma importância, né, para ter um bebê saudável também, para que a mãe não tenha alguns efeitos, e nem o bebê, é de suma importância fazer a suplementação. Nas minhas gestações, eu fiz, os meus filhos são super inteligentes, aonde eu suplementei. No meu primeiro filho, eu fiquei com a vitamina D em 90 a 100, tá? No meu segundo, eu já bati, eu quis manter mais embaixo para ver como que ia ser, tá? Mas não tive problema nenhum em parte dos testes que são feitos, né? Quando nasce. Então, os scores dos meus filhos sempre foram no primeiro 9 e no segundo 10. Não teve mudança aí. Então, até nisso a gente tem que saber para poder ajudar, né? Muitas das vezes aquele paciente. Então, deixa eu ver aqui, eu tive mais uma pergunta aqui. Então, a Maria perguntou: professora, não entendi qual é a autoemo menor e qual é a autoemo maior. Maria, a autoemo maior é a ozonioterapia feita numa bolsa, onde você vai ter que ter uma bolsa estéreo de parenteral, tá? Onde você vai trazer para dentro da bolsa de 50 até 200 ml de sangue, aonde você vai colocar um por um ali. Se você tira 50 de sangue, você vai colocar 50 ml de ozônio, tá? Aonde você tira 100, você vai ter que colocar 100 de ozônio. E aí tem concentrações para poder fazer. Na autoemo maior, a gente utiliza anticoagulante, né, para fazer esse tipo de aplicação. Por quê? Uma concentração, um volume maior de sangue. E na autoemo menor, você faz na seringa. Então, utiliza de 5, no máximo 10 ml, tá? Se você vai fazer numa seringa de 20, e aí você coloca 5, você vai colocar 5 ml de ozônio numa concentração que depois a gente passa. Varia de paciente para paciente, tá certo? São vias sistêmicas também, aonde uma você vai fazer de 15 em 15 dias e a outra um efeito vacina de 5 em 5. São excelentes para doença autoimune também, associar aí, tá certo? Deu para pegar o que é? Gente, hoje eu já comecei a liberar aula sobre vias de aplicação, tá? Então, eu vou passar por cada ponto de cada via. Sandra, prof, a vitamina D equilibrada aumenta a absorção de outras vitaminas no intestino? Sim, com certeza, tá? Ela vai absorver os minerais, principalmente o cálcio e o fósforo nesse paciente, tá? Na diabetes adulta, ela também ajuda o controle? Sim,
Ajuda, tem que saber qual o tipo, tá? Se é tipo 1, se foi adquirida, mas vai ajudar. Se for a do tipo 2, vai ajudar maravilhosamente. Patrícia, foi Maria. Maria é a Patrícia que tá falando? É a Patrícia, desculpa aí. É porque só aparece Maria ali em cima para mim. Gente, dúvidas em relação à suplementação da vitamina D? Por que eu quis trazer? 3 pessoas que viram as aulas perguntaram que não estava dando conta de fazer o cálculo da vitamina D. Por isso que eu trouxe essa aula da suplementação da vitamina D. Então, abrem o áudio de vocês. Aonde agora a gente vai conversar um pouquinho. Sandra, dúvida? Não, prof, eu entendi o cálculo e consegui entender bem a tua explicação. Obrigada. Por nada. Rosane. Oi, prof. Então, eu vou ter que me suplementar, né? Porque meu tá tudo baixo. Imagino, aí no sul todo mundo, né? Eu não saio de casa, eu vivo trancada dentro de um quarto de hospital, muitos dias 12 horas, só a luz de hospital, saio no escuro, volto no escuro. Tem que suplementar. Essas alergias que a doutora falou, que essas dermatites, essas coceiras de estresse, aí, ó, eu em pessoal, ela foi toda pra mim. Gente, estresse. Todo mundo está estressado, mas a gente tem que começar a ter filtros, tá? A maioria aqui trabalha, muitos são empresários, né? Todos têm família. Eu sei que é complicado, mas a gente tem que ter gatilhos, aonde a gente tem que ser mais grato. Passou, a gente vai superar. Deus não manda uma carga maior que a gente dê conta de atravessar, tá? Eu sei que não é fácil. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, né, uma paciente, aí ela falou assim, eu sou empresária, eu tenho 2 ex-maridos, eu tenho 2 filhas, eu tenho 2 empresas que eu tenho que tomar conta, tenho não sei quantos funcionários. Aí eu peguei e falei, tá, se você não consegue ser empresária, se você não consegue ser esposa, né? Que ela quis dizer que quem é que não é estressado, tá certo. Então, optou por ser empresária. Então, ser empresária tá te fazendo mal, então vende e vai ser funcionário, porque aí você não vai ter perrengue de ser empresária. Então, a gente tem que ter, eu sou grata por isso e vou passar por isso, e saber separar. A partir do momento que eu saio da minha casa, deixo o problema lá, vou respirar, o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo para mudar o estilo. Então, passar a agradecer mais do que reclamar, eu acho que faz um diferencial muito grande nos gatilhos de estresse, tá? Estresse é um fator que está matando e muito, então a gente tem que ter bastante cuidado aí, tá certo? Coloca isso como um ponto-chave. Agradeça. Estou passando por um turbilhão, passa a agradecer, porque às vezes com o agradecimento muda a frequência e vem uma frequência de abundância e muda muito mais aí o estilo, tá? Prof. Oi, Sandra. Posso fazer uma pergunta? Pode. O meu esposo, ele comprou uma vitamina D em cápsula. E essa é uma vez na semana, são 7.000 UI. Só que assim, no meu caso, que preciso, no caso, suplementar 35.000, eu teria que tomar 14 Ela cápsulas. É 7.000 UI? Isso. Você tá faltando 32? Não, a minha deu 33,5, né? Então, para chegar nos 70, teria que tomar aí mais umas 35. Aí, ó. Quanto que tava faltando para você entrar?
33, né? 33 é o que tá. Tá, para chegar menos 33 é o que tá. Você precisa de 37, ela tem 7. Seria mais 7, né? Mais 5, quer dizer. Você tem que tomar 5 cápsulas. Ah, tá. Então, tá jóia. Era esse que eu queria saber se eu tinha feito o cálculo certo. Muitas das vezes, a nossa vitamina D aqui no Brasil, ela é de baixa concentração. Nos Estados Unidos, eles já têm tem uma da Now que eu compro, deixa eu pegar aqui para vocês, que hoje eu coloquei no carrinho aqui. Só para vocês verem aqui, ó. Eu coloquei... também que você comprou uma vez, né? Tem o site da Biovéia também, que é bom, prof. Tudo importado. Ó, eu comprei aqui de 50 mil UI, vem 50 cápsulas a R$ 55,50. Ah, tá. Ó. E essa marca, ela é muito boa. Ah, legal, prof. Obrigada. 50 mil, a gente não consegue, por esse preço aqui no Brasil, nem manipulado. Tá certo? Certo, obrigada. Por nada. Simone, pergunta? Não, pergunta não. Tá joia. Tá. Dulce. Olá, boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite aos meus colegas aí também. Eu perdi o sinal, só como consegui reconectar agora no final, mas eu vou estar revendo, sim, a aula e o conteúdo. Muito obrigada. Por nada. Elisete. Elisete. Ação aí da vitamina D, tá certo? Todo mundo me escutando, né? Então, qualquer coisa, se vocês forem tendo dúvidas aí, vão colocando que durante a aula a gente vai respondendo e no finalzinho eu vou responder dúvidas que vocês tiverem de acordo com os nossos temas, tá certo? Sobre as aulas que foram dadas aí. Então, se tem dúvidas sobre atendimento, sobre protocolo, como iniciar o atendimento, coloca no final que eu vou estar ajudando aí a ter esse raciocínio clínico, tá certo? Então, hoje, o nosso assunto da nossa aula de hoje é sobre suplementação, né, da vitamina D. Então, a maioria dos pacientes que tem doença autoimune, ele tem uma deficiência de vitamina D. Então, é importantíssimo a gente se atentar à dose, né? O quanto está ali no valor de exame laboratorial. E, muitas das vezes, esse paciente que tem carência de vitamina D, ele vem associado a uma disbiose intestinal. Então, para quem não sabe, o que é uma disbiose intestinal é um desequilíbrio da microbiota intestinal, onde vai causando, especialmente pelo estilo de vida, né? Esse estilo de vida sem uma alimentação saudável, sem um estilo de vida adequado, né? Onde tem muito estresse, sedentarismo, um sono ruim, a poluição eletromagnética e através da má alimentação, uma alimentação rica em carboidrato, em açúcar, isso acaba causando uma disbiose
trazendo esse desequilíbrio no intestino do nosso paciente. E com isso, a gente precisa aí fazer com que essa flora intestinal fique equilibrada para ter uma melhor absorção, porque tudo que a gente coloca, tanto nutrientes quanto macronutrientes, a suplementação, ela é absorvida no nosso intestino. Então, se esse intestino, né, está totalmente aí alterado, não tem como a gente colocar nutrientes para dentro, porque não vai ter uma boa absorção, tá certo? Então, na redução, essa desbiose, ela vai ter uma redução da função da barreira intestinal, onde ocasionado pela baixa expressão gênica de proteínas de JUPs e AMPs, tá? Dos MUPs que a gente tem. Então, o nosso intestino, ele tem uma barreira, tá? Vamos ver, são isso aqui, ó. As barreiras, tá? Onde são ocasionadas, e aí a gente tem, dentro dessa microbiota, a gente tem aqui o lúmen. E aí, o normal é essa forma aqui. A partir do estilo de vida inadequado, ela vai virando, ela vai se espaçando essa barreira. Então, o que é bom entra para a corrente sanguínea e o que é ruim também vai entrar para a corrente sanguínea, onde vai ter, lá dentro das hemácias, ela vai ter essa alteração. Então, tanto as bactérias quanto, né, os parasitas, quanto os nutrientes, as vitaminas, vão carrear dentro das hemácias, e essas hemácias que vai dar alteração dentro do nosso organismo como um todo. Quando a gente tem um organismo desequilibrado, ou algum órgão fragilizado, ali vai gerando uma retirada de nutrientes, né, gerando ali, tirando a energia daquela hemácia, e vai ocasionando uma doença autoimune. E aí, através do parasita ali na corrente sanguínea, né, não vai conseguir ser bem absorvida a vitamina D. Então, é onde ocasiona esse desequilíbrio aí na flora intestinal. Então, essa síndrome, né, muitas das vezes também vem associado uma síndrome do intestino irritado aí, tá? Aonde as condições genéticas na qual as bactérias e as toxinas são capazes de vazar por essas barreiras, né, da parede do intestino, onde são ocasionadas pela ingestão excessiva do açúcar, onde esse paciente começa a ter uma resistência insulínica, tá? Aonde esse excesso, o álcool em excesso também vai ocasionar danos nessa barreira do intestino, aonde vai ter as deficiências nutricionais, porque não vai ser bem absorvido os alimentos, tá? E aonde causa as inflamações. O estresse é um cofator aí para essa síndrome do intestino irritado, para desbiose intestinal, aonde vão ter aí uma má saúde do intestino. Então, por isso que o ozônio, ele se difere por vias de aplicação, porque depende dessa microbiota, da saúde da microbiota intestinal, que vai depender do estilo de vida do seu paciente. Então, a dependência, o paciente, muitas das vezes, quando ele tem um intestino preso, ele tem carência de nutrientes, né, de carência, está desidratado, e muitas das vezes ele vem com o uso de uma dependência aí por laxantes. Rosane, você tem que... Alguém avisa para a Rosane aí, por favor, que ela tem que ligar o microfone, ela está falando que está sem voz. Então, o uso indiscriminado de antibióticos e anti-inflamatório vai ocasionar o quê? Uma barreira ali e alterar essa saúde intestinal. Então, a gente tem que fazer os desmames
Porque essa alteração, hoje, todo médico que faz o uso de antibiótico, ele introduz o lactobacilo junto para reconstituir aí a flora intestinal. Então, o uso crônico de inibidores da bomba de prótons, que é o omeprazol, pantoprazol, isso vai fazer que essas bombas de prótons, ela faz uma inibição e aonde tem uma alteração no pH, deixando esse pH mais inflamado, um pH com abaixo de 5, aonde tem um desequilíbrio na flora intestinal. Então, quando a gente fala da absorção da vitamina D, a gente tem que associar como que está a flora intestinal do seu paciente, porque se ele tiver as fezes em formato de diarreia ou uma fezes líquida, não vai adiantar suplementar vitamina D, porque essas barreiras, né, o lúmen do intestino vai estar aberto e com isso não vai ter uma boa absorção. Então, vai acabar que vai entrar, mas não vai cair na corrente sanguínea e vai sair. Então, não é uma forma adequada. É primeiro reequilibrar essa flora intestinal para fazer a suplementação da vitamina D. Então, as doenças que podem estar associadas à disbiose como consequência de leaky gut, tá? São as alergias, a asma, o autismo, doença autoimune como o eczema e a psoríase, doenças inflamatórias intestinais, artrite reumatoide, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, diabetes tipo 1, resistência à insulina e obesidade. Todas essas doenças também estão associadas à carência da vitamina D, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí ao introduzir, pedir o paciente para fazer a reposição da vitamina D. E aí, os sintomas principais é quando o intestino está com um vazamento, tá? E as bactérias e toxina entram na corrente sanguínea e pode causar essa inflamação generalizada e possivelmente desencadear uma reação no sistema imunológico do paciente. Então, o paciente às vezes tem um inchaço, dores crônicas. Eu pego muito paciente que tem dores crônicas que estão com o intestino irritado e que estão com carência de vitamina D, tá? A sensibilidade alimentar, fadiga, problema digestivo, distúrbios inflamatórios da pele e erupção cutânea e alergias. Então, a gente tem, quando tem essa inflamação, que tem uma microbiota que não está sadia, muitas das vezes vem associada à carência de vitamina D e tem esses sintomas. E, às vezes, a gente aplica mais, fica preocupado mais com os sintomas do que as carências do organismo no paciente, tá certo? E aí é onde, como a gente evita essas síndromes e como que a gente vai regular. Uma das chaves para o intestino mais saudável é aumentar o número de bactérias benéficas no intestino, aonde tem um limite à ingestão de carboidratos refinados. Hoje a farinha branca, né? O bromo, ele é muito prejudicial ao nosso organismo. O bromo é o que está aí junto com o glúten, que dá essa sensação de fofinho. Então, é gostoso porque é fofinho, mas não é benéfico para o nosso corpo, né? Então, tome sempre associar os probióticos para reconstituir essas bactérias gram-positivas e não as bactérias gram-negativas. Fazer o uso de alimentos fermentados, como a kombucha, que é free. Hoje temos outros
nutracêutico, outras fermentações aí de alguns nutrientes fermentados que as conservas, que é totalmente benéfica, né? O consumo de alimentos ricos em fibra, isso é altamente benéfico para o intestino. Então, a partir do momento que a gente associa a vitamina D e essa nutrição ali equilibrando a microbiota intestinal, a absorção da vitamina D vai ser melhor. E aí, quando a gente pensa a associação da vitamina D e o ozônio, então, se eu tenho uma microbiota sadia, ao eu entrar com o ozônio retal, eu vou estar tendo uma absorção melhor dessa microbiota, dessa flora, desse gás no meu intestino, tá certo? E aí a gente tem a importância da suplementação da vitamina D associado, porque se a gente tem uma dor, muitas das vezes a gente tem uma carência, se tem uma alergia, a gente tem uma carência da vitamina. Então, é importante o paciente, dos benefícios, né, o que Deus deu através da natureza para a gente foi o sol, e o sol é benéfico para a absorção da vitamina D. Então, hoje a gente está prejudicado porque a gente está isolado entre 4 paredes, aonde a gente não é exposto mais o sol. E hoje a gente tem muito, a indústria farmacêutica vem falando que a exposição ao sol ocasiona câncer de pele. Então, a gente está tendo mais pessoas, mais pacientes com carência de vitamina D. No Covid, a gente viu aí que um paciente com vitamina D dosada a 40, ela era totalmente maléfica. O paciente tem aí alguns sintomas, né? Muitas das vezes pode chegar com a vitamina D, saiu estudos que o paciente pode ficar hospitalizado. Então, a gente tem que ter esse cuidado até na orientação de quanto que a gente pode, né, orientar o paciente a fazer o uso da vitamina D. Então, a gente tem aí a estratosferas, aonde tem uma irradiação, que é a UVC, que é direto do sol. Então, a gente tem essa barreira para quê? Para fazer essa filtragem, porque se não tivesse a barreira, a gente morreria sapecado. Deus é tão perfeito que pensa até nesse tipo de proteção para nós, tá? E aí, o ozônio que faz essa barreira para a gente não ter essa queimadura, tá? E aí, a gente tem o UVB, que é a nível da epiderme, e o UVA, que é da hipoderme, né? Atravessa a derme e vai na hipoderme, aonde ocasiona a alteração aí. E é onde a gente tem a absorção. Não é a nível, né, só de pele, ela ultrapassa ali. E o quanto que eu tenho que dosar? É um padrão todo mundo tomar 2.000 I, 10.000 I, 5.000 I? Não, gente, eu quero que vocês anotem. Valor de referência, tá? Se eu tenho um paciente lá que no exame laboratorial dele deu, um exemplo, 32.000 UI. Quanto que está faltando? Hoje a gente sabe, né, os artigos, já é o nível adequado de vitamina D é de 70.000 UI. Então, se esse paciente tem 70.000, ele não tem 70.000 UI, né, que é o ideal, e ele tem aí 38, quanto que está faltando? Está faltando 32 diário. Então, ele tem que fazer uma suplementação de 32.000 UI. Não vai adiantar ele tomar 2 UI por dia, porque ainda vai ficar carente. Então, por isso que as terapias para doença autoimune do Dr. Cícero Coimbra, alta dosagem de vitamina D, ele utiliza 100, 200, 50.000 UI, porque depende muito do paciente, mas a dosagem da vitamina D é feita através da quantidade que está faltando para o ideal diário.
Porque se ele fizer todos os dias, vai estar 38, 20, 10, quando se tem. E aí a gente tem que dosar o que está faltando para ele ser suplementado, tá certo? Eu vi que teve gente que levantou a mão. Quem foi? Pode abrir o microfone aí e perguntar. Antônia, foi você. Quer perguntar? Abre o microfone e pergunta. Então, gente, enquanto você faz sua pergunta aí, tenta se conectar aí, Antônia, eu vou continuando. Então, quando a gente tem essa carência, a gente, até para suplementar o paciente, a gente tem que saber. Mas só que para cada conselho existe uma normativa de quanto você pode orientar. Prescrever para o seu paciente. Eu, como fisioterapeuta, eu só posso prescrever 2.000 UI. Passou de 2.000 UI, eu não posso prescrever. Mas hoje, vitamina D, você se compra aí, tem sites, Estados Unidos importa para o Brasil, aonde tem vitaminas D excelentes, onde você pode orientar o seu paciente. Ó, nesse site aqui, você compra, você não precisa de receita. Então, eu faço dessa forma com o meu paciente, porque às vezes o profissional que vai atender ele lá, né, o médico, às vezes não acha que 40, 30 tá ótimo, ideal, porque se você pega um exame laboratorial, fala que tá normal, mas dentro da terapia integrativa, da ortomolecular, essa dosagem de 38, 20 não é normal, tá? Então, os estudos bioquímicos, ele ainda estão ultrapassados, tá? Então, eles precisam ter uma nova visão aí, para ter uma nova terapêutica aí de suplementação. Então, esses fotões de UVB, onde tem o sol, aonde ele vai ter a nível da epiderme, aonde a gente tem uma dehidrocolesterol, aonde a carência da vitamina D vai ocasionar até mesmo um aumento do colesterol. Então, esse paciente, ele precisa, às vezes, né, ele sente dor, tem uma doença autoimune e tem um colesterol alto. Adianta o paciente estar tomando civastatina, sendo que ele não faz a suplementação da vitamina D, o colesterol dele só vai continuar subindo. Então, a gente tem que saber ver esse paciente como um todo, para ir na causa raiz do problema dele. E muitas das vezes é uma carência de vitamina. Sandra, você quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone. Olha a Rosane falando. A Rosane, se não me engano, ela é do sul. No sul é frio, as pessoas não vão para o sol, então fica um pouquinho mais isolada, né? Então, quanto que ela tinha que fazer aí numa suplementação de 47, tá? De vitamina D, para tentar segurar para 40 ou no 70 a vitamina D. Então, se ela tem uma doença autoimune, uma doença inflamatória, se ela não suplementar a vitamina D, ela não vai ter resultado. Então, só entrar com o ozônio via sistêmica e local, muitas das vezes tem, né, dor crônica, tem processos alérgicos, não vai ter muito resultado. Então, a gente tem que saber dosar isso aí e orientar o nosso paciente para ter resultados efetivos. E hoje, o paciente que tem carência de vitamina D, ele tem carência de magnésio. E o magnésio não está abrindo o microfone, gente, eu acho que não é comigo aqui, é com vocês aí, eu não sei o porquê. Eu só abro aqui
E eu não tenho como, eu só tenho como mutar quando está aberto. Quando não está aberto, eu não tenho como. Sandra, aqui aparece para mim que você, quando você sai e volta, deixa eu ver se é isso aqui. Ó, você aperta aí, você apertou aqui, apareceu um negócio aqui para mim. Não, ela saiu. Saiu. Então, gente, quando a gente pensa no paciente como um todo, eu tenho que pensar nessas absorções, nessa cadeia. O que está levando esse paciente a ter uma carência de vitamina D? Se ele está carente de magnésio? Para vocês terem uma ideia, eu faço a minha suplementação, estou aí tentando equilibrar o meu organismo como um todo, porque eu tive Covid e desequilibrou. Agora, foi finalzinho de dezembro que eu peguei, né, de dezembro para janeiro, estou aí há 5, 6 meses. Eu consegui desinflamar o meu fígado agora, aonde a minha vitamina D sempre foi 80, 90, e a minha vitamina D foi para 30, 36. Aonde está me gerando o quê? Uma carência de progesterona e testosterona. Aí eu, como fisioterapeuta, eu posso prescrever hormônios, mas é muito difícil, eu ainda não tenho um estudo afinco aí com os hormônios, ainda não parei para estudar. Aonde eu precisei, né, me juntar a pessoas para me orientar como que eu faço isso. Então, agora eu vou estar suplementando a testosterona e a progesterona para tentar subir, e com isso, a carência disso vai causando o quê? Carência de cálcio, e hoje a gente não suplementa mais cálcio, e aí vai gerando o quê? Dores articulares. Apesar de eu não ter, de acordo com a atividade física, eu não tenho dor, mas aí pode ter uma hérnia de disco, dores no joelho, uma artrose. Então, uma coisa vai levando a outra. E por mais que eu suplemento, o meu organismo está puxando. E o que eu observei? Eu estou tendo muito lapso de esquecimento. E o Covid faz isso. Então, por mais que a minha vitamina D, eu faço 100 mil UI de injetável por mês e suplemento além de 50 mil todos os dias. E ainda estou carente. Por quê? Ela está puxando para os outros órgãos funcionarem, porque senão a gente pifa. É como se fosse uma bateria onde liga tudo. Então, essa importância de fazer essa reologia, de olhar para o paciente como um todo, é importantíssimo, tá? Ô, professora. Oi. Eu peguei um exame meu aqui, que a minha vitamina D deu 33,5. E aí aqui nos 33,5, tá extremamente baixa, né? E aí lá no laboratório, se você olhar pelo valor de referência do laboratório, fala que 20... Então, tá escrito assim, ó, até 60 anos de idade, superior a 20. Grupos de risco de 30 a 60 e risco de toxicidade e hipercalcemia superior a 100. Como que é isso? Não existe isso, porque a vitamina D, ela não é acumulativa. Todos os dias você vai tendo reposição de vitamina D. Porque se ela fosse acumulativa, se você tomasse uma dose de 600 mil UI, você ia bater lá e ia gerar uma atrofia da aorta. Eu trabalho com médicos que utilizam o protocolo Coimbra, que utiliza 600 mil UI no paciente deles, e nunca peguei um paciente com calcificação da aorta. Tá, mas por exemplo, então isso quer dizer que por esse exame aqui tá errado? Sim, eles utilizam esse valor de referência que era antigamente para pacientes sadios. E hoje a gente não, quem faz exame, o paciente não é sadio. O paciente, não é sadio. Ele é doente. Quanto é que está a sua vitamina D? Deu 33,5.
Aí você Só tem que aqui ele não marca como UI, ele marca aquela outra forma, né? NG/ml, né? Que é por mililitros, né? Aham. Aí tem que fazer a conversão. Aí. Porque Tá. foi do soro, né? Mas, Exatamente. mas normalmente você vai estar aí, que você vai estar carente, você vai ter que tomar aí mais 30 mil por Então, dia. então a média é de ficar entre 70 e 80, seria de 70 a 100? Mas e, por exemplo, pode falar. Eu gosto de 70 a 80. Tá. Mas e se chega um paciente para mim, vamos supor, com um exame tipo esse meu aqui, meio xing-ling, e com uma vitamina D alterada? Baixa, né? Que tá baixa. Tá, mas Aí vamos supor que fosse o inverso, que tivesse alterada. Que também acontece, né? De ter uma dá 100 e pouco? Isso. Muito aí como difícil. que eu faria? Eu teria que... Mas se acontecer, aí eu teria que reduzir... Quer dizer, se ele tiver, paciente, né? Ou se ele tá fazendo... Para ele chegar a ser alterado, ele tem que estar fazendo a suplementação de alta dosagem. E aí, a gente não pode tirar. Quem vai tirar é o médico. Aí você fala assim, olha, procura seu médico e vê. Mas eu tenho um relato, posso mandar para vocês no grupo, um relato de uma paciente que ela conseguiu curar o câncer dela com dosagem de vitamina D e hormônio. E aonde a vitamina D dela estava 110. E a médica dela falando para ela tirar a vitamina D. E ela falou que ela não ia tirar, e ela não tirou. Ela bateu o pé. Entendi. Ô, prof, e no caso também, por exemplo, de um paciente com a vitamina D baixa, mesmo que eu faça essa suplementação para aumentar, quer dizer, peça para ele fazer essa suplementação para aumentar, eu não poderia fazer o ozônio até que ela desse uma normalização? Com a vitamina D você pode. Mas muitas das vezes, se ele não fizer, ele não vai sentir, porque a carência de vitamina D, gente, dá alergia, o paciente se sente fadigado, o paciente se sente muita dor, o paciente sente muita estafa, não tem energia. Então, ele próprio quer suplementar. Entendeu? E aí a gente tem que ter cuidado com essas doenças autoimunes, porque às vezes vem associado, e se ele não suplementa, só o ozônio por si só não vai adiantar. Tá ótimo, prof, obrigada. Por nada. Teve alguém que perguntou aqui, eu tenho uma que está fazendo o protocolo Coimbra, que é esse, excesso de vitamina D para tratamento de doença autoimune. Não é excesso, é o que ela está precisando. Por quê? Para ela se ver, para a doença neutralizar, a doença autoimune neutralizar, ela precisa entrar em uma alta dosagem para quê? Para os outros órgãos trabalhar em conjunto e você não sobrecarregar eles. Olha aqui, ó. A vitamina D, né? O hormônio D, ela é carreada onde? Nos rins, onde tem. E às vezes não é produzido. Os rins já estão sobrecarregados. Então, quando a gente não entra com uma dosagem, ele está trabalhando acelerado ali. Então, para a gente ter que ele, né, produza essa energia, produza a vitamina D eficiente para o nosso corpo, a gente vai ter uma distribuição em todos os órgãos, nos neurônios, nos músculos, né, no tecido conjuntivo, aí, no fígado, nos ossos, no cérebro, né, na mitocôndria, a parte cardiovascular, no intestino e principalmente nas glândulas mamárias. Então, é de suma importância a gente orientar o paciente. Muitas das vezes ele está com um nódulo. Teria que tomar 70 mil UI todos os dias por uns 2 meses aí para começar a ver uma resposta positiva. 50, eu fiz ontem 100 mil UI de injetável.
tô tomando 50. Todos os dias. Quando eu lembro. Eu acho que essa dosagem dá mais estresse do que... Eu lembro quase todos os dias. Tá fazendo efeito rebote, prof. E o meu, aí a minha ainda deu 38, imagina. Então, o meu, nem se eu tomar a cartela toda, não dá. Não vai dar. Porque é muito caro aqui no Brasil. Eu não compro aqui, porque é pouca quantidade e o preço um absurdo e não tem a quantidade ideal que o nosso corpo precisa. Ai, assim, só estudando mesmo para... Vamos lá dar aula para os nossos médicos. Gente, é bem complicado a saúde no Brasil hoje, tá? É bem complicado mesmo. Gente, eu quero deixar uma frasezinha para vocês. Nem tudo que é verdade é ensinado na faculdade. E nem tudo que é ensinado na faculdade é verdade.